Quando o Titanic começou sua viagem fatídica, ele pesava cerca de 52 mil toneladas. Agora, antes de mais nada, como foi que colocaram isso tudo na água? Passo 1. Pegue toneladas de sabão e gordura natural. Passo 2. Jogue tudo na rampa em frente ao Titanic, como se fosse um super escorregador. Os envolvidos colocaram até graxa em toda a parte externa do navio, para garantir que ele não arranhasse, amassasse ou mesmo abrisse um rasgo. Só assim o Titanic entrou suavemente na água e os trabalhadores e seus donos suspiraram aliviados. Pelo menos essa parte correu bem. Quando a represa de Aswan, no Egito, foi construída, foi preciso limpar uma grande área para o novo lago artificial. Quase 100 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. Essa foi a parte fácil. Os engenheiros tinham que tentar mover 2 enormes antigos templos egípcios, ou os perderiam debaixo d'água para sempre. A solução? Milhares de engenheiros e construtores. Os templos foram construídos em uma montanha, então primeiro foi necessário desmontá-los usando escavadeiras e britadeiras. Em seguida, tiveram que desmontar tudo, como se fosse um projeto gigantesco de Lego. Estátuas, telhados, paredes, esculturas, um lindo kit de Lego. Então partiram os templos em mais de 1000 pequenas partes. Cada um pesava o mesmo que 3 elefantes, mas então, onde juntaram tudo novamente? Na mesma montanha, só que 61 metros mais alto. E consumiu cerca de 300 milhões de dólares em valores atuais. Acho que até os faraós ficariam impressionados. Agora, digamos que você esteja com sede, e então pega um copo d'água. Mas de onde vem essa água? Na Arábia Saudita, da água salgada. Na teoria, é só tirar o sal. Não é nada demais. Mas isso exige um evaporador. A máquina da Arábia Saudita leva água potável para 300 mil pessoas. Nada mal para tanto deserto. O evaporador pesa 5 mil toneladas e é enorme, equivalente a 10 quadras de basquete. Para levá-lo do Vietnã para a Arábia Saudita, foi contratado um navio especial, mas ainda assim era pequeno demais. Depois de aumentar um pouco a embarcação e fazer uma viagem bem sucedida por terra, o evaporador finalmente chegou no Oriente Médio. Aí ficou fácil, foi só pegar 30 reboques e puxar. Muito impressionante, mas a maior coisa que já se transportou na Terra é muito maior. Vamos para a plataforma de produção de gás norueguesa Troll A. Ela pesa mais que o Titanic e é muito mais alta que o Empire State Building. Mas os engenheiros não ficaram com medo, embora tivessem que arrastar a coisa por 193 quilômetros para a costa. Eles engancharam 10 barcos potentes e a puxaram por uma semana. Esse monstro custou $1 bilhão para ser feito, então foi necessário muito cuidado. Os barcos tiveram que puxá-lo em todas as direções para mantê-lo estável, então lentamente percorreram um caminho para o mar. Assim que chegou lá, suas 4 fortes pilastras foram fixadas com tanto concreto que poderiam ser construídas 200 mil casas. Aquela parte do mar pode ficar bastante agitada, então era preciso ter certeza de que a estrutura não iria se mover, e o gás natural pode pegar fogo, mesmo no meio do mar. Você tem que sair da cidade, mas está acostumado com sua casa, sua cozinha grande, lareira aconchegante, sem problemas. Leve sua casa com você. Cerca de 500 anos atrás, um arquiteto italiano estava construindo o prédio da administração da cidade local, e a torre do sino da igreja ficava no caminho. A solução foi pegar a torre e movê-la. O arquiteto construiu uma moldura de madeira ao redor da torre e a deslocou usando cordas, tijolos e muita força humana. Desde então, muitos edifícios foram transportados, mas o que aconteceu na China mudou tudo. Em 2004, os engenheiros transportaram o edifício Fugang por cerca de 37 metros. Foi o prédio mais pesado já movido, e a operação levou apenas 11 dias. Eles trabalharam dia e noite para fazer isso tão rápido. 10 mil anos atrás, um meteorito caiu na Groenlândia. Esta era a única fonte de ferro da população local, que começou a fazer facas, arpões, pontas de flechas e até bijuterias a partir dele. Isso sim é sorte. Com o tempo, os habitantes locais partiram o meteorito, chamado de Cape York, em um monte de pedaços. O explorador do Ártico, Robert Peary, queria levar o maior pedaço para os Estados Unidos. Como se movem 30 toneladas de rocha espacial sem caminhões ou estradas pavimentadas? Além disso, era 1897. E um frio congelante. Isso levou 3 anos, mas ele conseguiu. E acabou construindo uma ferrovia com uma plataforma especial para puxá-lo até a costa mais próxima.
Essa foi a primeira e última ferrovia da Groenlândia. Peary vendeu o meteorito por $40 mil. Hoje isso equivale a cerca de $1 milhão. Em 2012, o artista Michael Heizer ergueu uma pedra de 340 toneladas sobre a entrada do Museu de Arte de Los Angeles. Ela foi chamada de Levitated Mass, ou massa levantada em português. A instalação foi fácil, mas levar até lá? Nem tanto. Foi necessário usar um trailer de 88 metros e 6 caminhões diferentes. A equipe dirigiu apenas à noite, 160 quilômetros, passando por 22 cidades. A parte mais insana, isso acabou custando $10 milhões. O navio sueco Vasa, construído há cerca de 400 anos, era quase uma celebridade. As pessoas ficaram maravilhadas com seu tamanho, bela decoração e esculturas de ouro. Em sua primeira vez no mar, afundou. Por quê? Uma rajada de vento. Ups! De qualquer forma, cerca de 80 anos atrás, eles decidiram retirá-lo. Um plano para enchê-lo com bolas de ping-pong e congelá-lo em um bloco de gelo. Mas em vez disso, apenas amarraram algumas cordas em volta dele e usaram 18 guinchos para puxá-lo ao longo do fundo do mar até uma parte rasa. Dali era muito fácil retirá-lo, pois era basicamente feito de madeira e pouco metal. O navio resistiu muito bem por causa da água fria do mar e até flutuou sozinho. O ônibus espacial Endeavour foi a 25 missões para o espaço e em 2012 a NASA decidiu que ele merecia uma pausa. Sua casa de repouso seria o California Science Center. O enorme ônibus espacial foi carregado em reboques e conduzido por Los Angeles a uma velocidade incrível, de 3 km por hora. Essa foi a primeira e provavelmente a última vez que uma nave espacial passou por uma grande cidade. Para isso, foi preciso abrir um caminho bem grande e derrubar um monte de coisas, como postes de luz, semáforos, fios de energia e até mais de 400 árvores. Não se preocupe, havia orçamento para fazer tudo isso, o suficiente para plantar mais de 800 novas árvores. A Estátua da Liberdade não foi construída nos Estados Unidos, e sim na França. Após 9 anos de trabalho árduo e uma grande quantidade de cobre e ferro, ela estava pronta para ser dada aos Estados Unidos como um símbolo de amizade. Enviá-la pelo correio consumiria muito plástico bolha, então decidiu-se mandá-la de navio. A estátua foi separada em 350 pedaços, que foram colocados em engradados e enviados para Nova York. Levou 4 meses para reunir todas as peças novamente. Pense numa pegadinha de quebra-cabeças. Conheça a Bagger 288, uma escavadeira autopropulsora e o maior transporte terrestre do planeta. Esse monstro pode mover milhares de cargas de terra por dia. Após terminar o trabalho em uma pedreira, deveria ir para outra. Desmontá-la e enviá-la e montá-la novamente seria ridículo. Então ela simplesmente foi se movendo até lá. Levou 3 semanas e só andava a 1 km por hora. Para impedir que destruísse tudo por onde passava, os engenheiros foram na frente, plantando grama e cobrindo as estradas com cascalho e terra. Agora você está andando pela rua na França, viu alguns cafés, talvez uma bela padaria. E a maior turbina a gás do mundo, chamada Harriet. Sua função? Manter as luzes acesas em mais de 700 mil casas francesas. A gigantesca turbina pesa até 2 jatos jumbo e teve que viajar pela França, Alemanha, Bélgica e Holanda. A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é composta por mais de 2 milhões de enormes blocos de pedra. Sem reboques, sem tratores, apenas um pouco de força muscular à moda antiga. Cada bloco pesa mais de 2,5 toneladas, ou seja, 30 pessoas como eu. Esses caras nem tinham metais pesados como ferro ou aço, usavam principalmente pedaços de madeira e martelos de pedra.